Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de gramática. Eu sou Tereza Cavalcante e vou acompanhá-lo nessa trajetória. Espero que não seja difícil, nem que seja árdua. Escuto muita gente reclamando que tem dificuldade com língua portuguesa, com português. A primeira coisa que a gente vai corrigir é esse discurso, porque língua portuguesa é a língua que você usa cotidianamente para se expressar, para ouvir, para informar, para ser informado, para manifestar seus sentimentos, suas ideologias, enfim. Dominar a língua portuguesa faz parte da sua natureza. Você já sabe português. O que você pode dizer, e vai dizer só agora, no final do curso, tudo isso estará resolvido, é que você tem alguma dificuldade com a gramática. Gramática é diferente de língua portuguesa. A gramática é o estudo da norma padrão da língua, da variação culta da língua. Então, a gramática é um conjunto de normas, é como se fosse um código, é como se fosse uma lei que vai estabelecer o que é permitido e o que não é permitido dentro dessa variação, que é uma variação padrão. Então, quando você diz assim, quando eu chegar em casa, eu te mando uma mensagem, a gramática diz que você errou, porque quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar. Mas você se comunicou, então língua portuguesa você sabe, a gente só precisa ajustar para saber fazer a prova de gramática. Tereza, mas é uma chatice. Não, é bem bacana. E a gente precisa passar por isso, né? Então, mesmo que não seja bacana, é uma necessidade. E primeiro a gente faz o que é necessário. Então, nós vamos estudar toda a gramática nas nossas aulas, no nosso curso. Eu vou apresentar para vocês do que trata a gramática, que é um cenário assim amplo agora, sobre quais são os nossos assuntos. Nós vamos alternar durante as nossas aulas uma parte teórica em que eu explico o conteúdo e uma parte prática em que eu aplico este conteúdo a questões, porque eu sei que você, concursando, fica sempre ansioso para saber como é que cai na prova, e é justo, né, que a gente trabalhe um conceito e você imediatamente veja como isso cai na prova. E nós teremos outras listas, que são listas extras de questões, que são listas que eu resolvo em áudio. Então, a cada bloco de matéria, nós terminamos a matéria, eu disponibilizo para você uma lista de questões que você vai resolver e depois ouvir a correção. Então, é uma aula áudio de correção. Tudo isso estará disponível lá no site, no seu acesso, em material complementar. Então, nós vamos trabalhar a teoria, alternando a teoria com questões práticas durante as nossas aulas, e a cada bloco que nós terminarmos, eu aviso que já estará disponibilizada uma lista para exercícios. E é importante que você faça todas essas questões antes de ouvir o áudio e que escute o áudio, porque o áudio não é só o gabarito. O áudio é um comentário e é importante na sua preparação que você não só acerte as questões, mas que você acerte as questões pelos motivos certos. Então vamos comigo, olha aí na sua tela e veja do que a gramática é feita. Então a gramática é o estudo da norma padrão da língua. Essa norma padrão também é chamada de norma culta, de variação culta. Nós somos poliglotas dentro da nossa própria língua, né? Nós falamos línguas diferentes dentro do português, um português mais culto quando nós estamos em situações formais, ou um português mais informal em situações corriqueiras. E a gramática tem três grandes áreas de estudo. A fonologia, que é o estudo dos fonemas. O estudo dos fonemas, a rigor, não nos interessa, só o básico mesmo para nós trabalharmos as regras de acentuação gráfica. Mas isso fica para o fim do curso, não vamos ver isso agora. A morfologia, que é a parte da gramática que estuda as palavras. Então, a morfologia vai estudar como as palavras se estruturam, como elas se formam e quais são as classes. É a nossa primeiríssima matéria, importantíssima, porque sem o estudo da morfologia a gente não aprende sintaxe. A sintaxe é o terceiro foco da gramática, é a terceira área da gramática, é o estudo das orações.
Então, a sintaxe vai estudar a análise sintática, que é a análise sintática dos termos da oração. Então, a gente vai aprender a classificar um sujeito, um objeto direto, um complemento nominal, um aposto, um vocativo. E a sintaxe das orações. A gente aprende a classificar uma oração como adjetiva, como substantiva, como adverbial. É bem uma matéria de nomenclatura. A sintaxe também estuda a concordância, tanto a nominal quanto a verbal, a regência, que é a relação entre os termos que mandam, regentes, e os termos que obedecem, regidos. A sintaxe estuda a pontuação e emprego e colocação de pronomes. Então, são 3 grandes áreas. A gente entendeu que é uma gradação, né? Os fonemas são os sons que formam as palavras, são as menores unidades da língua. Os fonemas se juntam, formam palavras, as palavras se juntam e formam orações. Então, a gramática vai estudar esses 3 elementos que compõem a língua. Os sons, que são os fonemas, as palavras, que são formadas de sons, e as orações, que são formadas de palavras. Tereza, qual é dessas 3 a área mais cobrada nas provas de concurso? Olha só, sem dúvida nenhuma, e eu não preciso nem saber a banca, eu vou dizer que em primeiríssimo lugar dessas 3 aqui está a sintaxe. As questões que cobram sintaxe, tanto a sintaxe da nomenclatura, né, para você saber a função sintática de um termo, quanto a sintaxe do uso pragmático, prático, que é a sintaxe, por exemplo, da pontuação, a sintaxe é a área mais cobrada. A fonologia é cobrada em questões de acentuação gráfica e a morfologia é cobrada, mas não tanto como a sintaxe. E às vezes ela vem junto da sintaxe. Tereza, qual é mesmo a diferença entre morfologia e sintaxe? Só para a gente começar essa conversa. A diferença é muito a nomenclatura. Então, quando eu digo assim, a casa pegou fogo. Casa é um substantivo. Aí você pergunta, Tereza, não é o sujeito? Também é o sujeito, o núcleo do sujeito dessa oração. Substantivo é uma classe de palavra, então eu estou fazendo uma classificação morfológica. E sujeito é uma função sintática dessa palavra dentro da oração. E aí eu estou fazendo uma análise sintática. Então a primeira coisa é a gente entender que a morfologia classifica as palavras, substantivo, adjetivo, numeral, e a sintaxe dá a função que essas palavras têm dentro de um contexto oracional. Vamos começar por morfologia. Ela é importantíssima porque ela está muito associada à análise sintática. Depois a gente vai entender esse link que existe entre as duas, mas vamos começar com a morfologia. Aqui nós temos aí na sua telinha todas as classes de palavras, é um quadro da morfologia com a classificação das palavras. As classes de palavras são as diversas categorias em que as palavras podem ser classificadas de acordo com sua função dentro da língua. Elas não existem só na língua portuguesa. Todas as línguas do mundo, por exemplo, têm substantivo. Tereza, você separou aqui por cores. É porque a gente vai trabalhar essas 10 classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, mas a gente vai ver que elas se dividem em blocos. Primeiro bloco que nós temos é o bloco dos substantivos, é o bloco dos nomes e dos termos a ele associados. Então, imagine que sejam 2 times rivais. Um time é liderado pelo substantivo. Substantivo é uma palavra nuclear. Ela é um núcleo, ela é uma palavra importante. Em torno dela, desta palavra, do substantivo, gravitam outras palavras. E o verbo também é uma palavra nuclear. E eles são inimigos. Tá? Morfologicamente, substantivo e verbo agregam ajudantes diferentes. Na equipe do substantivo jogam o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Na equipe do verbo joga o advérbio. Então eu tenho 2 palavras nucleares, em torno delas outras classes de palavras gravitam, existem, e eu tenho o grupo dos nomes,
que é liderado pelo substantivo, é um cabeça de chave. Em torno dele estão artigo, adjetivo, numeral e pronome. E eu tenho um outro grupo liderado pelo verbo, e em torno do verbo está o advérbio. Preposição e conjunção são chamados de conectores ou conectivos linguísticos. Servem para fazer conexões, para ligar ou termos de uma oração ou orações de um período. E por fim nós temos uma interjeição que não pertence a nenhum grupo, que é a palavra da emoção. Uau, Tereza, não sabia que havia uma palavra só para a emoção. Esse uau é uma interjeição. Esse uau está apresentando uma emoção de surpresa, de perplexidade. Mas é importante daqui desse quadro que você lembre as cores, inclusive, né? Para você ter essa memória visual. Substantivo, palavra nuclear, e aqui estão os seus jogadores. O verbo, outra palavra nuclear, e aqui está o seu jogador. Tereza, o verbo saiu perdendo, porque o substantivo tem muito mais termos a ele subordinados do que o verbo. O verbo só tem um advérbio, e o advérbio é infiel. Sabe aquela música do infiel? O advérbio podia protagonizar aquela música, porque o advérbio se junta ao verbo, quase sempre, mas às vezes ele também se junta a um adjetivo ou a outro advérbio. Nós vamos ver tudinho. Mas olha, o advérbio pode ser infiel e trair o verbo com adjetivos e advérbios, mas ele não é desleal. Um advérbio jamais se subordinará, se ligará a um substantivo. Porque eu vou repetir, substantivos e verbos são termos dentro da morfologia antagonistas, são inimigos. Ou você pertence ao grupo de um, que são esses 4 elementos aqui, ou você pertence ao grupo do outro, que é o caso do advérbio. Entendemos isso? Preposição e conjunção são conectores e interjeição é a palavra das emoções e dos sentidos. Então vamos lá, vamos estudar primeiro o grupo dos nomes, depois nós vamos estudar o grupo do verbo, depois nós vamos estudar o grupo dos conectores e depois nós vamos falar de interjeição, que é bem rápido, porque quase nunca os examinadores cobram, porque quase nunca elas existem no texto. O substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral. Como assim, Tereza? Vamos lá. Umbigo. O que é um umbigo? Umbigo é o nome que se dá a uma cicatriz decorrente do corte do cordão umbilical. Então, eu estou nomeando algo. Então, umbigo é um substantivo. Inflação. Inflação é o nome que se dá a um processo em que os preços sobem e os salários não acompanham essa subida de preços. Então, inflação é um substantivo. Felicidade. Felicidade é o nome que se dá a um estado de bem-estar generalizado. Enfim, tudo aquilo que pode ser pensado nessa lógica é o nome que se dá a alguma coisa, é um substantivo. Azia é o nome que se dá a uma sensação de queimou, enfim, entendemos? Substantivo é uma palavra nuclear, porque tudo no mundo que existe, acredite, tem um nome. A gente pode até não saber que nome é, mas tudo que existe no mundo das coisas e no mundo dos sentidos e no mundo das ideias já foi nomeado, porque faz parte da natureza humana dar nome às coisas. É uma maneira de você se sentir mais no controle da situação. Imagine uma pessoa que tem uma doença e já passou por vários médicos e tentou vários diagnósticos, mas ninguém descobre o que é. Então, aquela doença não tem nome e a pessoa fica desesperada. Quando, enfim, ela descobre o que é, por pior que seja, ela se sente mais tranquila, porque afinal agora eu sei o que eu tenho. Então, é esse o papel do substantivo, é nomear todas as coisas, os seres que existem no universo, para que o homem consiga
ter um mínimo de controle dentro da linguagem, evidentemente, sobre eles. Então, tudo que você puder pensar como isso é o nome que se dá a alguma coisa, será um substantivo. Então, vamos lá, continuem, olhem aqui comigo. É uma palavra que nomeia os seres em geral. Eu listei aqui, nomeia as pessoas, as coisas, os animais, vegetais, lugares, sentimentos, fenômenos. E aqui a gente tem 4 classes de palavras que se vinculam ao substantivo. O artigo determina o substantivo. O adjetivo caracteriza, qualifica o substantivo. O numeral quantifica, mas é uma quantificação com precisão. Pense assim, numeral parece coisa da matemática, e a matemática é uma ciência da precisão. Então, se eu disser, eu li muitos livros, esse muitos não é um numeral, porque eu não tenho precisão nenhuma. Será um pronome indefinido. Mas se eu disser, eu li 30 livros este ano, 30 é um numeral, porque está quantificando com precisão. Às vezes o numeral ordena, o primeiro livro que li, esse primeiro é um numeral ordinal, às vezes o numeral fraciona. E nós temos o pronome. O pronome acompanha o substantivo ou substitui o substantivo. Nesta frase, as minhas 2 irmãs caçulas são gêmeas, elas moram em Brasília. Irmãs é um substantivo. É o nome que se dá a, então é um substantivo. Em torno deste substantivo, observe, estão gravitando essas palavras aqui. Esse as irmãs. Esse as é um artigo. É um artigo feminino definido plural. Ele está anunciando que vem um substantivo. Esse minhas também se subordina a irmãs. Minhas, subordinado a irmãs, é um pronome. É um pronome possessivo, da ideia de posse. Duas também está subordinado a irmãs. E eu estou quantificando com precisão. Então, duas é um numeral. E caçulas, que também se refere às irmãs, minhas irmãs, 2 irmãs caçulas, é um atributo dessas irmãs. Então, caçulas é um adjetivo. Então, nós percebemos como o substantivo é um termo nuclear, em torno do qual os outros termos estão gravitando, e cada um com sua função. Esse elas se refere às irmãs. Substitui um substantivo. Também é um pronome. Então, nós temos aqui os 2 tipos de pronomes. O pronome que substitui o substantivo, esse elas está substituindo o termo irmãs, e o pronome que acompanha o substantivo, que é o caso de minhas. Então, olha, quando um termo se vincula a um substantivo, ele só pode ter essas 4 classificações aqui. Às vezes acontece de o examinador fazer assim. Ele dá um trechinho, ele dá um trecho assim. O trecho diz assim: li bastantes, colocar mesmo no plural para você entender, livros nas férias. Foi muito produtivo. E ele pergunta qual é a classificação morfológica de bastantes. Qual é a classificação morfológica? E ele dá essas alternativas aqui. Pronome, numeral, adjetivo, advérbio. O que você marcaria? Bastantes livros nas férias. Olha, não pode ser advérbio. O advérbio é a primeira que eu descarto. Porque bastantes não está apoiado em livros, não está vinculado a livros. Livros não é um substantivo.
um advérbio jamais se subordinaria a um substantivo. Lembra? Olha só de novo aqui. Os advérbios são palavras que, em regra, se vinculam a verbos e alguns, que são os infiéis, também se vinculam a adjetivos ou a outros advérbios. Mas se um termo está subordinado a um substantivo, ele não vai poder ser um advérbio. Se um termo está subordinado a um substantivo, o que ele pode ser? Sem ler, me diga. Artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Então, vamos voltar para a nossa questão? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, eu sei que ele não é advérbio, porque ele está subordinado a um substantivo. E ele está flexionado. Os advérbios não têm plural, os advérbios não têm feminino, os advérbios não flexionam. Substitua bastantes por muitos. Muitos está no plural. Também não é um adjetivo, porque não é um atributo, uma característica dos livros que eu li. Também não é um numeral, porque bastantes quantifica, mas não há precisão nessa quantificação. Bom, então restou, né? É um pronome indefinido. É só para você entender que se uma palavra está subordinada a um substantivo, não pode ser um advérbio. O que um artigo faz? Nós estamos na categoria dos nomes, então nós vamos estudar essas palavras que estão subordinadas ao substantivo. O que um artigo faz? Um artigo determina o substantivo. O que isso quer dizer, Tereza? Quer dizer que onde há artigo, há substantivo. Então, se eu começo uma frase dizendo você já se prepara para ver aí adiante, não necessariamente logo na sequência, porque pode ter um adjetivo logo na sequência, mas você se prepara para ver um substantivo. Porque isso aqui é um artigo definido feminino, todo artigo anuncia o substantivo. Onde há artigo, há substantivo. Onde há artigo, há substantivo. Está aqui escrito. O artigo anuncia substantivo. E é uma palavra substantivadora. Quando eu uso um artigo, eu substantivo qualquer palavra. Olha, a gente vai estudar lá na frente o uso dos porquês. Por que esse porquê está grafado junto e com acento e está no plural? Porque isso aqui é um artigo, está contraído com a preposição. E este artigo os está anunciando a presença de um substantivo. Então, este porquê aqui é um substantivo. Por isso ele está grafado junto, porque é uma palavra só, e por isso ele está acentuado, porque é uma palavra oxítona terminada em ES, tem acento. Então, os artigos são palavras substantivadoras. Quando eu ponho um artigo, eu estou anunciando, é como se fosse uma trombeta anunciando. Olha, vem por aí o substantivo. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Os definidos são os, as, os indefinidos uns, uma, umas. Cuidado com esse um e com esse uma, porque eles também podem ser numerais. Se eu disser assim, esperei uma década por isso, esperei uma década por isso, esse uma está quantificando, não é? Eu esperei uma década. Década é um substantivo. É o nome que se dá a um período de 10 anos. E esse uma está acompanhando esse substantivo, mas a função dele aqui nitidamente é quantificar. Eu esperei uma década. Não foram duas, não foram três, uma década. Então, isso aqui, cuidado, é um numeral, porque ele está quantificando. Então, vamos entender que o artigo não quantifica, ele indetermina. Eu li um livro, mas não gostei muito não. Eu li um livro, esse um livro é um livro qualquer, seria um artigo. Vamos colocar isso em prática? Vamos lá, vamos fazer as questões. A atividade fundamental na universidade é o educar, em todos os sentidos. A palavra educar foi empregada como substantivo, certo?
eu tenho esse o, que é um artigo, e esse artigo anuncia um substantivo. Então, educar aqui é um substantivo. É uma palavra substantivada pela presença do artigo. Tereza, eu pensei que educar fosse verbo. Fora do contexto mas aqui dentro do contexto, educar foi usado como um substantivo. Tereza, então me diga uma coisa, me explica isso direitinho, Tereza. As classes gramaticais podem mudar? Podem. A morfologia muda menos do que a sintaxe muda toda hora. A palavra casa pode ser sujeito de uma oração, objeto direto de outra, complemento nominal de outra, objeto indireto de outra. Mas a morfologia muda. Muda menos que a sintaxe, mas muda. Esse processo dentro da morfologia, em que uma palavra é usada fora de sua classe de palavra primitiva, que foi o caso de educar aqui. Se a gente abrir o dicionário, vai aparecer lá educar verbo, mas aqui foi usada como substantivo. Esse processo de migração de uma palavra de sua classe original para outra é chamado de derivação imprópria. E isso acontece toda hora, principalmente quando surgem os artigos com esse grande poder que eles têm de substantivar as palavras. Então fica ligado, porque a gente tem que voltar ao contexto para ver qual é a classificação morfológica da palavra. Vamos fazer a segunda? Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência, mais sintaxe e memória para as palavras. A palavra último foi empregada com valor de substantivo. Vamos procurar um artigo aqui? Nem sempre onde há artigo, há substantivo, Tereza. Não, sempre onde há artigo, há substantivo. Nem sempre onde há substantivo, há artigo. Mas olha, eu tenho um artigo aqui. Eu tenho outro 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 artigo aqui. Então, no mínimo, eu já sei que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 substantivos, porque todo artigo anuncia um substantivo. Mas nem todo substantivo é anunciado por um artigo. Então, vamos ver? Esse as é artigo de palavras. Esse uma é artigo de dose. Esse os é artigo de escritores. Olha, bons é adjetivo de escritores. Esse os, que está contraído aqui com a preposição de, é artigo de mortais. E este o é artigo de o último. Então, a palavra último foi empregada com valor de substantivo, certo? E se eu tivesse dito assim, o último livro que li é ótimo. Só não me lembro o nome dele. Esse último aqui não teria valor de substantivo. Olha só como as palavras podem mudar de categoria. Este último aqui estaria subordinado a livro. E subordinado a livro, ele estaria subordinado a um substantivo. Subordinado a um substantivo, aí a gente abre. O que ele pode ser, em tese? Artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Vamos lá, de um por um? Não é artigo. O artigo eu dei aqui taxativamente para vocês. Só existem esses artigos aqui. É uma lista taxativa. Último livro também não é adjetivo. Adjetivo é dizer que ele é ótimo. Ótimo é adjetivo de livro, é uma qualidade que eu estou dando a ele. É um numeral. É um numeral ordinal, porque ele ordena primeiro, segundo, terceiro, último. Não é um pronome. Então, veja, a mesma palavra que aqui era um substantivo, porque estava precedida de artigo, aqui ela está precedida de artigo também, mas na verdade esse artigo é o artigo de livro. Este último não está sozinho, né? Ele está apoiado em livro.
O item aqui está certo. Item 3, para a gente fechar esse bloquinho. Item 3, há 3 substantivos em, vou contar de todos, com sérias dificuldades financeiras. Dificuldades é um substantivo. Não conseguiu prever nem a crise econômica atual. Crise é um substantivo. Vai tornar inúteis arquivos e bibliotecas. Arquivos e bibliotecas são substantivos. Precisa da confirmação e do endosso do impresso. São 3 substantivos, essa é a nossa resposta. E muitos dos blogs e sites mais influentes, só há 2. Por uma coincidência, todos esses substantivos aqui da nossa alternativa correta estão precedidos de artigo. Então, se há 3 artigos, há no mínimo 3 substantivos. Entendemos isso? Nem todo substantivo é precedido de artigo, mas todo artigo anuncia um substantivo. E as classes podem mudar. Então, mesmo na morfologia, convém voltar ao texto, ao contexto e ver qual é a classe, porque existe um processo, como é o nome mesmo? Derivação imprópria, que é um processo que faz uma palavra em um dado contexto sair de sua classe original e ser usada como outra classe. Daqui a pouco a gente volta, sai daí não.